Os ideais ali são ideais mais não convencionais. Então, a casa 9 ela é fundamental. Eu falo sempre quando eu faço mapa que a casa 9 é uma casa instrutiva. Ela faz você aprender que tipo de ideias e filosofias você deve ter na sua vida. Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta com a programação normal do meu trabalho. Quem vem acompanhando aí no Instagram, eu fiz uma viagem recentemente para Campos do Jordão e eu queria muito agradecer as dicas de vocês, porque enquanto eu postava que eu estava em Campos do Jordão, eu recebi ali mensagens: Marina, vá a tal ponto turístico. Gente, meu cabelo tá meio bagunçado porque eu acabei de tomar banho, tá? Então, assim, eu tô esperando ele secar. Por isso que eu tô batendo ele um pouquinho para ver se ele seca, né? Mas foi muito legal, gente. E graças aí a algumas indicações de vocês, eu fui a vários lugares. Na verdade, quem fez o roteiro foi a minha irmã. E muito do que indicaram estava no roteiro dela. Campos do Jordão não é uma cidade nova para mim, é uma cidade que eu já conhecia, eu já fui em 2023 e é linda demais, gente. Carioca que está acostumada a sempre estar no calor, você ter essa possibilidade das duas temperaturas foi maravilhoso. Então, muito obrigada aí pelas indicações de vocês. Tem muita mensagem que eu ainda não consegui ler no Instagram, então se você me mandou mensagem por lá, gente, tem mensagens que eu não recebo, tá? Ficam presas ali numa caixa de pedidos. Eu ainda estou tentando entender por que algumas mensagens ficam retidas no Instagram, enfim. Mas obrigada, muito obrigada aí pelo carinho de vocês durante esse período. E agora estamos de volta. E algo que é muito importante que eu trate com vocês aqui, antes de começarmos a falar sobre o tema do vídeo, é sobre agendamento, tá? Como vocês sabem, nós estamos em reta final para 2020, de 2025, né? Quando chega nesse período, a minha agenda ela fica bastante restrita, tá, gente? Então, em outubro de 2025, a minha agenda já está para o final de novembro de 2025. Rapidamente, isso acaba se tornando dezembro. Nós sabemos que dezembro é um mês muito rápido, em que a gente nunca trabalha o mês inteiro. Então é super importante que, se você, meu cliente, minha cliente, deseja agendar Revolução Solar, mapa feminino, mapa astrológico, mapa de Saturno, retorno de Saturno, mapa de Vênus, já estou entregando mapa de Vênus para o público geral, tá, gente? Mapa de Vênus, mapa direcional, profissional, pensando aqui em todos os mapas que eu faço. Até mesmo leitura, especialmente a Revolução Solar, para quem quer receber a Revolução Solar aí, ainda no mês de novembro ou dezembro, gente, é importante entrar em contato comigo agora, tá? Porque depois vai ficar complicado de fazer os agendamentos. Dito isso, fechamos aqui os avisos e os agradecimentos do vídeo. Vamos falar sobre o tema, que não é um tema simples, é um tema bastante sério, tá? Vou até colocar meu óculos aqui, porque essa luz da janela tá me incomodando, gente. Agora que eu tenho esse óculos com proteção contra a luz, gente, não quero outra vida a não ser me proteger da luz. Esse tema é um tema muito sério. E eu quero deixar aqui para vocês, logo no primeiro comentário aqui abaixo, um link de acesso para pessoas que estão com depressão, direcionamento para pessoas com depressão. Depressão é uma doença, é algo que tem vários tratamentos, mas nunca pense que a primeira solução para você que tem depressão é ir no astrólogo, ou é ir no tarólogo, né? Ou qualquer qualquer outro tratamento holístico ou acompanhamento, apoio, porque a astrologia, no caso da depressão, ela vai ser um apoio. Ela não é o tratamento principal. Você precisa estar em contato com o psiquiatra, o psicólogo, os profissionais da área da saúde, mais especificamente. Geralmente, na depressão, você vai ter um acompanhamento holístico. Então, até mesmo yoga, exercícios físicos, a parte espiritual dentro da sua religião. Todo mundo trabalha em conjunto
para ajudar alguém que está com depressão. Então, eu tô deixando isso claro para ninguém chegar nesse vídeo achando que a solução para a depressão é a astrologia. Não é. De forma geral, o que é a depressão? Né? A depressão é uma percepção de que a sua vitalidade não é mais a mesma. Então, a gente tem a depressão silenciosa, em que a pessoa ela faz tudo, mas ela não percebeu ainda que está faltando a empolgação, está faltando interação com a vida, curiosidade, o despertar, né? Você se sente dopado, você se sente apático. Então, o natural da depressão é que você tenha uma diminuição da vitalidade, da energia daquela pessoa, até fisicamente, tá, gente? A depressão ela pode trazer resultados até fisicamente. Então, eu me sinto muito cansada, eu sinto muita fadiga, não quero fazer nada, não quero sair da cama, não sinto vontade. A vontade, a libido, a energia, ela está ausente da vida. Então é muito importante a gente prestar atenção nesses sinais, porque tem pessoas que têm depressão e não sabem que estão com depressão, ok? Justamente porque é uma coisa que às vezes para alguns é muito rápido, tá? Vem em virtude de algum tipo de situação que aconteceu, o término de um relacionamento, a morte, né, o luto. Então você tem que ter atenção nesses momentos, ok? Mas às vezes não tem uma razão. A pessoa simplesmente vai gradativamente perdendo o interesse na vida, perdendo a disposição, ok? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter atenção. Como é que eu estou nesse sentido? A depressão pode ser causada por várias razões. Desequilíbrio hormonal, desequilíbrio químico, como eu acabei de falar, por causa de um trauma, ok? O trauma, qualquer coisa pode ser um trauma. Nós não conseguimos compreender a experiência que aconteceu ali. Então, qualquer coisa pode ser um trauma. Pode desencadear um trauma que desencadeia uma depressão, ok? Então, como eu disse, luto, perda, término de um relacionamento, ser demitido do emprego, ok? Pode não ter, como eu falei, uma razão específica, nem estar ligado a um desequilíbrio químico, mas uma insatisfação com a vida. Ou também pode ser causada por um esgotamento. Você está exausto. Você está exausto, acabou. É como se você não tivesse mais recursos internos. Apenas nesse último caso, que é o caso do esgotamento, parece que a vida não te oferece mais nenhum espaço de novidades, de algo que te traga interesse, que te faça sair do lugar, né? Que te faça ser despertado, ser despertada. Apenas nesse caso, a gente olha para a astrologia como também um lugar de recurso para a depressão. Além do profissional de saúde mental, além do psiquiatra, além da terapia, além daquilo que o psicólogo te orienta, também há a astrologia. Nesse caso do esgotamento, você entender o seu mapa natal pode ser muito importante para revigorar, para trazer uma nova visão de você mesmo, que pode ser a chave ali para uma nova fase, uma fase de maior engajamento, né, de uma revitalização, uma revificação. E nesse caso, a gente vai olhar para o mapa como um lugar que tem informações interessantes. Né? Por exemplo, o temperamento central de um mapa, ou os temperamentos mais acionados em um mapa astral, são importantes do ponto de vista da saúde mental, do estímulo, né, dos nossos interesses. Então, por exemplo, o temperamento Sol, Lua e Ascendente é fundamental para a gente compreender o que uma pessoa precisa, quais são os tipos de atividades, de movimento que aquela pessoa tem que ter na vida dela. Então, nós temos 4 temperamentos. Nós temos o temperamento sanguíneo e o temperamento colérico,
que são temperamentos mais extrovertidos, mais para fora, e nós temos o temperamento fleumático e melancólico, os temperamentos fleumático e melancólico, que são temperamentos mais introvertidos, mais introspectivos, mais para dentro, tá? Então, se você tem o Sol, que é a nossa alma, a Lua, que representa o estado mental de alguém, e o ascendente, que é a casa 1, que é o caminho, é o percurso que você faz na vida, muitas vezes, é o desenvolvimento externo que a gente tem. Em temperamentos mais extrovertidos, como especialmente o sanguíneo, você tem talvez uma necessidade maior de desafios externos, de atividades físicas, colérico, por exemplo, com certeza, tá? Se você tem esses pontos, alma, mente e caminho físico, né, o caminho mais externo da vida, que é representado pelo ascendente, em temperamentos mais introspectivos, a pessoa precisa de mais atividade interna. Né? Talvez ela precise de um pouco mais de estímulo intelectual, filosófico. Né? Às vezes a gente tem um pouquinho dos dois. Né? Por exemplo, no meu mapa, eu tenho ali, na minha lua, ascendente e sol, eu tenho fleumático, eu tenho sanguíneo e eu tenho colérico. Né? Então, aí, nesse caso, a gente tem que ver o que faz mais sentido para aquela pessoa em termos de atividades, de ideias que ela pode ativar na vida dela, que tem mais a ver com esses temperamentos. Então, por que eu estou trazendo o temperamento? Porque entender o temperamento de alguém, o temperamento central, ou pelo menos os dois temperamentos centrais de uma pessoa, vai ser fundamental para saber o que ela precisa na vida dela, que pode estar faltando e que causou esse esgotamento que levou à depressão. A pessoa com um mapa muito colérico, talvez ela precise de menos reflexão e de mais ação, e uma pessoa com um mapa extremamente fleumático precisa de mais reflexão e menos ação. Então, se ela está num período da vida dela em que ela não tem um momento para refletir, para respirar, para fazer um processo de interiorização, alguém que tem um mapa muito fleumático, essa pessoa vai cair no chão, gente. Tá? E uma pessoa colérica, com mapa ou muito sanguínea, que está num momento de muita estagnação, está tudo muito parado, não tem nada novo, não tem nenhum desafio, ela também vai cair. Por isso que olhar o mapa nesse sentido é interessante quando a gente sente que está faltando vitalidade na nossa vida. Tá? Outros pontos muito nevrálgicos para a depressão especificamente, casa 5, que é a casa do prazer, da diversão, da nossa criança interior. Né? Então, é uma casa que está muito... Que susto, gente. É uma casa que está muito ligada àquilo que nos traz um certo nível de prazer. Então, se o prazer está ausente na vida, a gente dá uma olhadinha na casa 5, ok? Qual é o signo que está ali? Quais são as atividades mais ligadas a esse signo? Qual tipo de ideias, pensamentos, filosofias que se encaixam ali? Mas a casa 5 é muito ligada à atividade, ok? A coisas que você faz. A casa 6 também é uma casa muito importante quando a gente fala de alguém que está com depressão ligada a esgotamento, ok? Porque essa casa é a casa da rotina, do dia a dia. Será que eu estou vivendo uma rotina que é aprazível, que harmoniza, que acompanha, que acolhe a minha identidade, as minhas necessidades? Eu, por exemplo, dá um exemplo, gente. O astrólogo ele sempre aprende primeiro o mapa dele para poder olhar o mapa dos outros, tá? Então vejam, eu tenho Escorpião na casa 6 e Plutão na casa 6. Então, na minha rotina, eu sou, em geral, uma pessoa extrovertida, sabe? Eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de bater papo, eu converso com gente que eu não conheço, mas na minha rotina, eu sou aquela plutoniana de casa 6. Ou seja, eu quero poder me focar, me concentrar, eu não gosto que me interrompam. Eu tenho nervoso quando eu estou numa linha de profundidade de raciocínio, de estudo, de aprendizado, e me interrompem. Eu não gosto de muita gente ao meu redor quando eu estou trabalhando, ou quando eu estou nas minhas atividades. Eu não quero lavar a louça e conversar. Eu não quero lavar a louça e ver televisão. Né? Geralmente eu vou lavar a louça. Eu vou fazer aquela coisa ali que eu estou fazendo. Então, eu posso ser até um pouco sistemática por ter Escorpião nessa casa 6 e Plutão nessa casa 6. Entende? Sem dizer que é um signo fleumático. Ou seja, minha energia
durante a minha rotina, ela precisa ser focada, ela não pode estar dispersa para todos os lados. Se eu tivesse um trabalho em que eu, vamos dizer, um jornalista, que é uma pessoa que tem que estar aqui, ali, tem que estar prestando atenção em tudo, vários assuntos, várias informações, eu ia pifar. Então entendam que existe um temperamento para cada casa. E tem casas que a gente, quando pega um mapa de alguém que tem depressão, você estuda o mapa de uma pessoa com uma depressão ligada a esgotamento, você vai ver que tem um desalinhamento ali, no tipo de vida que aquela pessoa está levando e a casa 6 dela. Esse processo, a casa 8 também é muito importante, porque a casa 8 é a casa da superação das crises. Como que eu lido com o problema? Como que eu lido com os meus sentimentos, com as minhas dificuldades? Isso é a casa 8 que mostra. Então, eu, por exemplo, tenho uma casa 8 em Capricórnio. Talvez, para mim, em momentos difíceis, a disciplina, a dedicação, a persistência, até uma certa rigidez é necessária para lidar com os meus problemas, tá? A casa 9 também é uma casa muito importante, porque ela é a casa das ideias que me ajudam a crescer, a avançar. Então, eu tenho uma casa 9 no signo de Aquário. Você imagina se eu achar que eu tenho que ser igual a todo mundo, que eu tenho que seguir um caminho um pouco mecânico, um pouco formalizado na vida com uma casa 9 em Aquário. Os ideais ali são ideais mais não convencionais. Então, a casa 9 ela é fundamental. Eu falo sempre, quando eu faço mapa, que a casa 9 é uma casa instrutiva. Ela faz você aprender que tipo de ideias e filosofias você deve ter na sua vida. Você deve ter visão. Eu tenho leão na casa 9. Eu preciso ser uma líder, eu preciso buscar estar à frente, eu preciso me mostrar. Vai ser fundamental criar as virtudes ou os valores da casa 9 para eu sentir que a minha vida está indo para frente, para eu sentir essa energia de crescimento que é tão importante. Uma observação que eu acho super importante ser feita é que não existe um signo que não se deprime. Eu já ouvi isso, não, porque esse signo tal não se deprime, né? E a depressão é mais ligada a tais signos. Gente, todo signo pode se deprimir dependendo do que está faltando na vida daquela pessoa, tá? Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixe. Todos os signos podem se deprimir, ok? Um outro ponto que eu acho interessante a gente olhar no nosso mapa, quando a gente pensa que está faltando, que está acontecendo um esgotamento, que está acontecendo uma depressão por esgotamento, é o nó do norte. Né? O nó do norte como esse lugar de uma falta que gera um desejo muito grande, né? Um anseio muito grande. Que falta é essa? É o signo que vai mostrar onde está acontecendo a casa. O Quiron, o asteroide Quiron também vai ser interessante de ser percebido no nosso mapa quando passamos por um processo de depressão por esgotamento, porque o Quiron pode mostrar onde a gente se sente insuficiente, onde você teve um trauma ligado à sua performance ou a sua autoestima, né? Onde eu acho que eu não valho nada, Quiron. É onde eu preciso aprender que eu valho sim e desenvolver aquela área na minha vida. Antes de fechar o vídeo, de terminar o vídeo, pode ter gente que está me assistindo aí e está pensando, mas a astrologia não é o caminho da saúde mental. Gente, claro que é. A astrologia é mais uma ferramenta. Jung, inclusive Carl Jung, o psicólogo profundo, criador da psicologia profunda, ele olhava mapas. Ele pedia que a astróloga fizesse mapas para que ele pudesse avaliar um paciente que ele não conseguia entender. Ele já tinha tentado e não estava funcionando, ok, me dá um mapa para eu olhar. Né? Então, é algo holístico, é algo a mais, é algo que apoia. A astrologia pode ser um apoio, não é a parte principal, mas ela é um apoio muito interessante, ok? E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, a gente se vê no próximo.